Shalom, queridos! Nós estamos aqui para mais um estudo de célula na nossa série Vida Cristã. E hoje nós vamos estar falando sobre o poder e a importância da palavra de Deus, da palavra profética na nossa boca. E nós vamos entender esse poder e esse propósito da profecia na nossa boca. E eu te convido a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 10, o versículo 8 em diante, que diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: aquele que nele crer não será confundido. Até o versículo 11. Então, nessa palavra nós geralmente utilizamos para falar sobre a conversão, quando nós aceitamos Jesus. Mas essa palavra, ela não se limita, ela não se restringe apenas àquela oração que nós fazemos no momento da nossa conversão, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa palavra, ela é abrangente. Quando fala de salvação, está falando de uma salvação completa, de uma salvação integral. E quando nós acionamos a palavra de Deus e liberamos por meio da nossa boca, da nossa voz, algo no nosso físico, seja numa circunstância de doença, seja numa circunstância de conflito, quando nós liberamos uma palavra de vida, essa palavra que nós liberamos, ela chama o mundo espiritual à existência e se materializa no físico. O mundo, ele foi criado dessa forma. Deus primeiro liberou a profecia, liberou a palavra dele, para que tudo viesse a existir. Então, antes de tudo existir, havia o som. A palavra em João, capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, a palavra, a linguagem, ela tem o fôlego de vida, e quando Deus liberou a fala dele, esse fôlego de vida, porque se você tentar falar, se você colocar a sua mão à frente da sua boca, você vai perceber que sai fôlego de vida quando você está falando, sai respiração quando você está falando, você sente quando você coloca a sua mão que há um fôlego de vida liberado quando você libera a palavra, quando você fala. Daí a importância de tudo que falamos como cristãos, porque há fôlego de vida na nossa fala. Deus colocou uma linguagem no espírito do homem. Essa linguagem que Deus colocou no espírito do homem foi quando ele formou o homem e ele soprou sobre o homem o fôlego de vida. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E a imagem e semelhança de Deus por meio também da nossa fala, da nossa voz, porque nós temos o fôlego divino em nós. E quando liberamos a nossa voz, a nossa fala, em determinada situação ou circunstância, nós estamos liberando, ativando os milagres de Deus nessa terra. A contaminação do homem é pelo que sai da boca, pelo que sai do espírito. Ezequiel, ele não falou aquilo que ele pensava, aquilo que ele sabia sobre o poder daquela circunstância que ele estava vivendo ali. Quando Deus mandou ele olhar para aquele vale de ossos, que a palavra de Deus diz que eram sequíssimos, ele não liberou palavra nenhuma. Quando Deus perguntou a ele, quando Deus pergunta, o que ele diz? Ezequiel 37, versículo 13, e me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então, Ezequiel, ele entendia o poder da palavra. Como profeta de Deus, ele não poderia liberar uma palavra contrária, uma palavra negativa àquilo que Deus poderia fazer. Então ele fala para Deus: Senhor, tu o sabes. Em Marcos 7, versículo 15,
diz: nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Sabe por quê? Que o que sai da nossa boca é o que contamina o homem? Porque vem do nosso espírito, vem do fôlego de vida que Deus nos deu. E isso é o que contamina o homem, porque a nossa voz, ela tem o poder, a capacidade criativa que foi dada por Deus. Por isso que com as nossas palavras, nós podemos reduzir uma pessoa ao pó, ao nada, porque as palavras têm poder. Em Provérbios diz que nas nossas palavras existem poder de vida e de morte, de bênção ou de maldição. Então as nossas palavras, elas estão impregnadas da capacidade criativa de Deus para liberar sobre determinadas circunstâncias. E como cristãos é nossa responsabilidade usar a nossa voz, a nossa boca, a nossa palavra a favor do reino de Deus, assim como a palavra de Deus nos ensina. A palavra e o som, eles são instrumentos de invocação. Vejam só em 2 Crônicas 7, versículo 1, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Nesse texto, fala que ele acabou de orar, e o que aconteceu, a glória de Deus se manifestou. Nesse mesmo capítulo de 2 Crônicas 7, fala que quando os sacerdotes começaram a cantar, os levitas começaram a louvar, adorar ao Senhor, e eles adoravam ao Senhor dizendo: porque o Senhor é bom. E sabe o que aconteceu? Toda aquela casa se encheu da glória de Deus, porque por meio do som, da palavra, nós invocamos a presença divina, nós invocamos o mundo espiritual, nós acessamos as coisas espirituais para a nossa vida. Porque antes de tudo existir já havia o som. O som é o único meio de transporte que traz o espiritual para o físico. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2, fala: e de repente veio um som do céu como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Para você ver como há um poder espiritual do som, da voz, da palavra. E fala nesse texto como de um vento veemente. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3, diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Todas as nossas bênçãos estão onde? Nos lugares celestiais em Cristo. Essas bênçãos, elas são que? Espirituais. E para nós acessarmos essas bênçãos espirituais que estão num lugar determinado, que são lugares celestiais em Cristo, nós precisamos acionar a nossa voz, chamar a existência, nós precisamos invocar ao Senhor enquanto se pode achar, buscá-lo enquanto Ele está perto. E o som é o único meio de transporte que vai trazer essas bênçãos espirituais que estão nesses lugares celestiais para o nosso físico, para a nossa realidade, para o nosso contexto, para a nossa situação. Quando o homem está profetizando na terra é porque Deus está falando. Você já prestou atenção que quando um profeta, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus começam a falar a respeito de determinado tema, é porque Deus está falando, Deus está profetizando, Deus está falando com esses homens, é a mesma linguagem. Em Isaías capítulo 6, o versículo 5 diz assim: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Nesse contexto, Isaías estava contaminado na sua linguagem, mas ele precisou que fosse tocado com uma brasa para que a linguagem dele, para que viesse
o fogo do Senhor naquela linguagem dele, que seus lábios fossem purificados. E nós, como cristãos, precisamos ter essa consciência de que não podemos ficar falando qualquer coisa, postando qualquer coisa, insinuando qualquer coisa, porque a impureza pode estar impregnando os nossos lábios e impedindo de que essas bênçãos espirituais sejam trazidas até nós. E os nossos olhos precisam ver o Rei, o Senhor dos Exércitos. E você vê aí que há uma conexão entre os lábios impuros e a visão, porque quando os nossos lábios são impuros, nós também somos impedidos de ver o Rei, o Senhor dos Exércitos, de ver a glória do Senhor. Então nós precisamos cuidar, vigiar na limpeza dos nossos lábios, da palavra de Deus, porque eu estou ouvindo aqui os pássaros cantando, até a natureza, até os pássaros adoram ao Senhor, celebram ao Senhor com um som. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 17, fala: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então observem que Deus derrama do Espírito sobre toda a carne, e uma das primeiras coisas que são espirituais, sobrenaturais que acontecem é filhos e filhas profetizando. E nós veremos na nossa geração essas coisas acontecerem. Jovens tendo visões, filhos profetizando, os velhos tendo sonhos proféticos, sonhos espirituais. E eu oro nessa hora para que no nome do Senhor Jesus, filhos e filhas profetizem, para que o Espírito de Deus seja derramado sobre toda a carne, para que os jovens tenham visões espirituais, visões celestiais, visões do reino, para que os velhos estejam tendo sonhos proféticos, em nome do Senhor Jesus. Lembre-se que é a palavra que traz o mundo espiritual. Então a sua voz é essa janela que abre para o mundo espiritual se manter no físico. Em Marcos 5, versículo 28, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ela abriu essa janela. Ela não foi apenas curada, ela fez algo antes. Ela proclamou a profecia, ela liberou a palavra, ela acessou as bênçãos espirituais que estavam nos lugares celestiais em Cristo. Ela convocou essa palavra para a vida dela e ela liberou, porque antes dela chegar até Jesus, ela já havia liberado a palavra profética, ela já havia liberado o seu milagre, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então, amados, essa é a palavra fundamental nesse dia, de nós liberarmos a palavra profética, de nós caminharmos na direção de Jesus, mas nós caminharmos debaixo de uma liberação profética, de confessarmos o nosso milagre, de acionarmos as bênçãos celestiais, as bênçãos espirituais que estão nesses lugares celestiais em Cristo e trazer para o mundo físico. E nós trazemos isso para o mundo físico pela nossa linguagem, pelo som da nossa voz, pelo fôlego de vida que temos, liberando a palavra da bênção, liberando a palavra da vitória sobre qualquer circunstância, seja de enfermidade, seja de problema, seja na família, seja nas finanças. Nós vamos confessar a palavra de Deus, confessar o milagre nas nossas vidas, porque falar é algo que surge do Espírito, falar é espiritual. O som da boca de Deus criava, ele profetizava quando ele disse: haja luz, houve luz, em Gênesis 1, versículo 3. Em Hebreus 11, versículo 3, diz que pela fé entendemos que os mundos
pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, todas as coisas que existem, elas não surgiram a partir da matéria, daquilo que é palpável. Não, as coisas que existem, elas surgiram a partir daquilo que é espiritual, a partir do som da palavra de Deus. Então, tudo, os mundos, tudo que existe, entendemos que foi feito pela palavra de Deus. Eles foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que é aparente. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em Marcos 9, versículo 25 fala: e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Jesus expulsou um espírito mudo e surdo de um menino. Por quê? Porque linguagem é algo espiritual. Esse espírito mudo e surdo impedia que esse menino falasse. E Jesus ali, ele expulsou o espírito imundo, ele expulsou o espírito que tinha por nome espírito mudo e surdo, porque falar é algo sobrenatural, porque a linguagem é algo sobrenatural. E quando esse espírito imundo saiu, e ele ordenou para que não entrasse mais nele, e esse menino falou normal. E nós precisamos romper também com o espírito mudo e surdo das nossas vidas. Muitas vezes esse espírito mudo e surdo está atuando dentro das igrejas, quando nós não ouvimos a palavra de Deus e quando não confessamos a palavra de Deus. Muitas vezes é uma pessoa ao nosso lado que precisa, um amigo, um colega, alguém. E nós muitas vezes estamos nos fazendo de surdo e mudo, fingindo que não estamos vendo e que não estamos ouvindo. E por conta disso, nós não liberamos a palavra de vida e de bênção na direção daquela pessoa. Mas hoje o Senhor está nos convocando a romper com todo espírito mudo e surdo, e ser esses proclamadores, porque Ele nos chamou para isso. Ele nos comissionou para levarmos a mensagem da palavra, para proclamarmos a palavra para todos e para todas as nações da terra. Deus, ele coloca a linguagem pelo espírito do homem. Você vê que no episódio de Babel, Deus colocou uma linguagem pelo espírito do homem. O que contamina o homem, nós sabemos que é o que sai da boca, é o que sai do espírito. E em Gênesis 11:9 fala: por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Eles nunca tinham conhecido aquela linguagem, aquelas línguas. E o que aconteceu? Deus colocou no espírito deles aquelas línguas diferentes e eles começaram a falar ali e houve uma confusão, ninguém mais se entendia, e aí eles acabaram se espalhando sobre toda a face da terra. Por quê? Porque Deus colocou uma linguagem no espírito deles. Então a linguagem é algo espiritual, não é algo natural. A linguagem é algo completamente espiritual. Jesus expulsou esse espírito mudo e surdo em Marcos 9:25, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Então nós estamos vendo nesses textos, nessas referências, que a linguagem é algo completamente sobrenatural, que é algo divino, que é algo da parte de Deus. E a oração do Pai Nosso, ela é uma invocação para trazer o reino de Deus, porque os sons são espirituais. Para o diabo atuar na terra, alguém tem que invocar. Todas as vezes que o diabo atua na terra, houve uma invocação. Em Atos dos Apóstolos, o capítulo 16, o versículo 25, fala que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam e de repente
sabe o que aconteceu? Sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Por quê? Porque eles estavam presos ali no físico, mas a janela deles, que é a palavra deles, a linguagem deles, a voz deles, não estava presa. Nesses tempos nós estamos vivendo em distanciamento social ou isolamento social, como se queira chamar, mas a nossa voz não está presa. Em Amós 3,8 diz o seguinte: bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Então, quando o Senhor fala, o ser humano tem que profetizar. Os homens dessa terra, os líderes dessa terra, os pastores dessa terra, os apóstolos dessa terra têm que profetizar aquilo que ele falou e não coisas da sua imaginação, do seu pensamento, do seu próprio entendimento, mas aquilo que Deus falou precisa ser profetizado na terra. Por isso que muitas vezes existem vários líderes falando sobre uma mesma temática, porque é Deus falando com esses líderes e eles anunciando aquilo que ele falou. Em Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus decidiu fazer as coisas pela boca do homem. Então, nesse texto fala que Deus vai fazer o quê? Ele não vai fazer nada sem revelar aos profetas. Coisa alguma, é nada. Ele não fica sem revelar aos profetas. Deus, ele sempre revela aos seus profetas. E quando Deus revela os seus profetas, ele revela para que aquela linguagem de vida seja proclamada. Porque os profetas têm que anunciar aquilo que Deus está falando. Tanto é que a base do trono de Deus, os querubins, serafins, os anjos, eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Eles não ficam proclamando desgraça, eles ficam proclamando o reino de Deus, a glória de Deus enchendo a terra. E qual tem sido a linguagem da nossa boca? Estamos falando a linguagem que o mundo está falando, que as circunstâncias estão falando, que a pandemia está ditando, que a Globo está falando, ou nós estamos proclamando a vida de Deus, a solução de Deus sobre as circunstâncias? Então, se tão somente nós tocarmos na orla do manto do Senhor, seremos curados. O que nós estamos proclamando são janelas que estão abrindo oportunidades, ou de Deus agir ou do mal operar. E nós precisamos entender que o meio de transporte para Deus atuar é a palavra, é a nossa voz, é a nossa boca, é o som que sai da nossa boca, é o fôlego de vida que sai da nossa boca. Lá em 1 Reis, o capítulo 19, o versículo 9, fala que Elias estava na caverna e veio um terremoto, veio fogo, veio vento, mas Deus não estava nessas coisas, Deus estava na voz. E quando ele ouviu a voz de Deus falando com ele, ele fez aquilo que Deus estava ordenando. Então, a voz de Deus é que faz a diferença. A voz de Deus é que pode transformar as circunstâncias. A voz de Deus é o que muda a atmosfera. E pelo Pai Nosso que Jesus nos ensinou, foi chamado o reino de Deus para essa terra. E nós precisamos ser esses que invocam a palavra de Deus, porque o Pai Nosso é uma invocação para trazer o reino de Deus para essa terra, para trazer a palavra de Deus, para trazer os dons espirituais, para trazer a cura para essa terra. Porque lá na macumba, quando as pessoas vão para esses ambientes, o que elas fazem? Elas fazem invocações, existem os batuques, existe a música, existe um som para clamar pelo mal.
Por quê? Porque infelizmente os filhos das trevas são mais astutos do que os filhos da luz. E nós precisamos entender desse poder que há na nossa voz, na nossa boca, na nossa palavra. Quando nós liberamos essa palavra, o mundo espiritual se alinha com essa palavra que nós estamos liberando, que nós estamos proclamando. Assim como Paulo e Silas, que mesmo presos começaram a adorar, a louvar o Senhor, a cantar. E o que aconteceu? As cadeias se abriram. Por quê? Porque eles estavam mudando aquela situação, aquele contexto de prisão, e as prisões se abriram. Então, quando o homem está profetizando na terra, é porque Deus está falando no céu. E é para você ouvir a voz de Deus e repetir aquilo que Ele está falando. Não é para você inventar, não é para você criar coisas que Deus não está falando. Em Isaías 6:5 nós vimos que Isaías disse que ele habitava no meio de um povo de impuros lábios. Por quê? Porque ele havia se contaminado. A linguagem dele não estava sendo a linguagem de Deus. Ele estava falando aquilo que era comum, a mesma coisa que o povo falava, era o que ele estava falando. Mas nós precisamos nos moldar. Assim como diz em Atos 2:17, que Pedro se levantou ali, depois do Pentecoste, para dizer que tudo aquilo que estava acontecendo era o cumprimento da promessa de que os filhos profetizariam. E Deus, Ele quer cumprir essa palavra nas nossas vidas. De Atos 1:8, de derramamento do Espírito, de Joel 2:28. E Ele está buscando alguém que se coloque na brecha, alguém que busque. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu oro para que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que o Espírito de Deus seja derramado sobre a sua vida, que você tenha sonhos proféticos, que você tenha a visão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e que o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, toque nos seus lábios e que Ele coloque a palavra dele, a palavra profética dele no seu espírito, no seu coração, imprimindo no seu coração e na sua mente os decretos divinos, para que a sua boca fale daquilo que está no coração de Deus, para que seus lábios sejam irrepreensíveis diante de Deus e diante dos homens, para que Ele coloque uma guarda na porta dos teus lábios, para que a tua palavra seja agradável na presença dele, que você seja vivificado poderosamente pelo Espírito Santo de Deus e que ele faça proezas, milagres e maravilhas na tua vida, que onde você passar você tenha uma palavra singular, uma palavra diferenciada, uma palavra extraordinária da parte de Deus, e que o mundo espiritual de onde você passar esteja alinhado com o reino de Deus, que por meio da sua vida você repreenda todo espírito mudo e surdo, daqueles que não ouvem a voz de Deus e daqueles que não proclamam a voz de Deus. Que você seja, na sua geografia, no seu contágio social, a voz profética do céu aqui na terra. Que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como ela é no céu, se manifeste na terra. Que assim seja na sua vida. Shalom, shalom. Que Deus te abençoe e te guarde.